Verso 8. E Baraque lhe disse: se tu fores comigo, então irei. Mas, se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse: certamente irei contigo. Todavia, a jornada que tu empreendes não será para tua honra, pois o Senhor venderá Cícera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. Pai eterno, nós te louvamos mais uma vez e agradecemos por mais essa oportunidade, esse privilégio de estarmos reunidos em teu nome, Jesus, para adorarmos ao Senhor, para compreendermos um pouco mais a tua palavra. Por isso, Pai, te pedimos, traga a iluminação da tua palavra ao nosso coração, para que possamos crescer, ó Deus, em entendimento, em maturidade, em intimidade contigo. Inunda, Pai, este lugar da tua graça, da tua presença e da tua glória. Pai, coloca a muralha de fogo ao nosso redor e que a tua bênção, Pai querido, o teu toque, o fogo do teu Santo Espírito Santo, possa arder em cada coração neste momento, em o nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amados, hoje o título da pregação, da mensagem é Empoderamento Feminino na Bíblia. E por que eu trago esse tema? Porque possivelmente se eu perguntar aos irmãos, como algumas vezes eu já fiz, em escola bíblica, em diversas outras ocasiões, me cite um herói bíblico, me cite um personagem da Bíblia que te chama a atenção, que é exemplo para a sua vida. E com certeza muitos diriam: Moisés, o grande líder estadista que libertou o povo de Israel do Egito. Outros poderiam dizer: não, Elias, o grande profeta, homem usado por Deus para derrotar 900 profetas de Baal no Monte Carmelo. Outros poderiam dizer: não, é Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões e era um homem que temia a Deus, e Deus fechou a boca dos leões. Outros poderiam dizer de Paulo, o grande missionário nos tempos da igreja primitiva. Outros poderiam falar sobre João, que foi mergulhado no tacho de azeite fervente e não morreu porque Deus era com ele, e ele teve a visão do Apocalipse. Ou tantos outros grandes homens como Gideão, que venceu o exército de todos os midianitas com 300 homens apenas, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas dificilmente alguém citaria o nome de uma mulher. Seria Deus machista? Seria a palavra de Deus machista? Não. Porque Deus não é machista. Jesus foi o grande exemplo. Foi aquele que mais ensinou a igualdade entre homens e mulheres. Portanto, a palavra de Deus nunca foi e nunca será machista ou feminista. Mas seria as mulheres sem voz dentro da criação? Ou não seriam mulheres eleitas para o reino de Deus como os homens o são? De forma alguma. Porque Deus, amados, Ele não olha sexo, Ele não olha se é homem, se Ele é mulher. Deus olha o seu espírito. Ele olha o seu coração. Ele não olha o seu status financeiro, Ele não olha a sua condição física, Ele não olha o seu poder aquisitivo, a sua formação acadêmica, Ele não olha o sexo que você tem, Ele olha o seu coração. Portanto, nas Escrituras Sagradas nós temos exemplos de inúmeras mulheres que infelizmente às vezes são esquecidas, não são citadas, mas mulheres que foram eleitas por Deus, chamadas por Deus, para fazer uma obra tremenda no seu tempo. E hoje nós veremos alguns exemplos dessas mulheres. Porque, como eu digo, eu vivo no meio acadêmico, e no meio acadêmico, ciência é aquilo que é visto e comprovado pelo menos 3 vezes. Se nós tivermos pelo menos 3 exemplos na Bíblia de mulheres usadas por Deus, já é comprovado que Deus usa mulher. E eu tenho certeza que teremos muito mais. Amém? Empoderamento feminino na Bíblia. Pastor, o que é isso? Feminismo? Não, não é feminismo. Porque Deus, Ele não é nem machista e muito menos feminista. Empoderamento, o que é o empoderamento? Empoderamento é dar poder, é dar autoridade, é delegar a alguém algo para exercício de algo específico. Então, quando eu empodero alguém, eu dou autoridade àquela pessoa para exercer uma função.
Empoderar uma mulher é dar a ela autoridade, dar a ela poder, ousadia, intrepidez, condições espirituais, físicas, dons espirituais, para ser usada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nós veremos alguns nomes, como Sara. Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaque, a primeira grande matriarca, porque a promessa começa com Abraão e Sara. O primeiro patriarca e a primeira matriarca da promessa do povo de Deus. Sara, uma mulher extremamente cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe de Isaque, portanto mãe de todo Israel. Sara foi uma mulher que creu em Deus. Sara foi uma mulher que exerceu a sua fé, mesmo em tempos em que a grande maioria ia desacreditar. Porque já idosa, já havia entrado na menopausa, não ovulava mais. Um anjo vem e fala com ela assim: olha, você vai ter um filho. A maioria das mulheres não iam crer nessa promessa. É impossível. Biologicamente é impossível. A medicina não consegue fazer isso. Naquele tempo então, só que Sara preferiu crer na palavra de Deus. Ela creu que para Deus nada era impossível, e por ela crer em Deus e ser uma mulher de fé, ela concedeu e deu à luz um filho, Isaque. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11, Hebreus capítulo 11, amados, é chamado de o capítulo dos heróis da fé. Ali são citados grandes homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus e usados por Deus. E no final daquele capítulo diz algo muito interessante, que fala assim: homens e mulheres que esse mundo não era digno de receber. Foram torturados, humilhados, cerrados ao meio, arrastados pelas cidades, moraram em cavernas, mas foram cheios do Espírito Santo de Deus para uma obra específica. E Deus, em sua eterna graça, elege uma mulher para estar nesse corredor da fé. E junto com os heróis da fé lá está Sara. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aos 90 anos de idade, Sara dá à luz a Isaque, o seu filho. Uma mulher com 90 anos de idade. Por quê? Porque creu na promessa, porque creu na palavra de Deus. Outro exemplo de uma grande mulher, Miriam. Miriam, muitos conhecem a história de Miriam. E essas mulheres, aqueles que estão junto conosco no CMC, no 7º módulo Panorama Bíblico, nós temos estudado todos os livros da Bíblia. Estudamos até 2 Samuel. Então já passamos de Gênesis até 2 Samuel. E lá está a história dessas grandes mulheres de Deus. Miriam, irmã de Moisés, aquela que, quando Moisés foi colocado no cestinho, ela tomou conta dele. Aquela que depois que a princesa pegou o cestinho, ela falou assim: olha, eu tenho uma ama para tomar conta desse menino. E chamou a própria mãe. E a própria Miriam, já adolescente, foi usada por Deus para ensinar Moisés os caminhos do Senhor. E Moisés só se torna um grande homem de Deus, um grande estadista, o maior libertador em sua época, quando ele liberta o povo, 2,5 milhões de pessoas do Egito da escravidão. E ele só se torna esse grande líder porque ele teve sua mãe Joquebede e teve sua irmã Miriam, que cuidou dele e ensinou ele os caminhos do Senhor. É por isso que dizem, que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E é verdade. Porque a mulher tem esse poder de colocar o homem para frente, de fazer ele caminhar, de fazer ele correr atrás, dele se levantar quando ele está cabisbaixo. E Miriam, em seu tempo, ela era profetisa, ela era profeta de Deus, ela foi líder do louvor, uma mulher extremamente inteligente, numa época em que achava-se que liderança era apenas coisa de homem, mas Miriam foi levantada como a líder do louvor. Após a travessia do Mar Vermelho, quando o exército de Faraó é derrotado ali dentro do mar, que as águas se fecham, Miriam introduz um momento de louvor e adoração a Deus com o seu tamborim.
E a partir dali, toda vez que procuravam Miriam, Miriam dava resposta através da adoração. E se tornou a grande líder do ministério de louvor de Israel. E lá em Êxodo capítulo 15, 21 diz: E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Miriam foi líder do louvor em sua época, durante muitos e muitos anos, durante quase 40 anos no deserto, foi ela líder do louvor em Israel. Poderíamos citar também uma outra mulher, Raabe, e agora aqui é a terceira, portanto já está provado realmente que Deus usa e usa muitas mulheres. Pastor, mas Raabe era prostituta e nem judia ela era, nem do povo de Deus ela era, mas ela se tornou do povo de Deus a partir do momento que ela creu em Deus. Quando Israel cerca Jericó, uma cidade fortificada com muros altíssimos, Raabe já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Raabe, embora meretriz, prostituta, ela tinha ouvido falar de como Deus agiu lá no Egito, através das 10 pragas. Ela sabia que o Deus de Israel tinha aberto o Mar Vermelho para o povo passar. Raabe sabia que o Deus criador dos céus e da terra era com o povo de Israel. E quando ela fica sabendo disso tudo, ao contrário de todo o povo que morava em Jericó, ela creu em Deus e falou assim: olha, não existe Baal, Teor, não existe Astarote, não existe Dagon, não existe Moloque. Esses deuses nossos cananeus não são nada perante o Deus de Israel. Portanto, ela creu em Deus, escondeu os espias, e os espias falaram assim: olha, mulher, Deus é contigo. Mas pastor, ela não era prostituta? Sim. Mas Deus chama a todos. Quando Jesus é questionado pelos fariseus, ele fala assim: eu não vim para os sãos, eu vim foi para os doentes. Eu vim justamente para aqueles que precisam. Eu vim foi para a prostituta, para que ela se converta ao Senhor. Eu vim foi para que o bêbado se liberte do seu vício. Eu vim para o pecador, para que ele se arrependa dos seus pecados. E quando Israel cerca Jericó, durante 6 dias, dá uma volta na cidade fortificada. No 7º dia das 7 voltas, a palavra de Deus diz que o muro cedeu. E o povo de Israel entra em Jericó e toda a cidade é exterminada, menos uma mulher, Raabe e sua família, porque ela creu em Deus. E mais do que isso, Raabe, embora cananeia, não era de Israel, ela entrou na genealogia, sabe de quem? De Cristo. Ela foi uma mulher de tanta fé, creu tanto em Deus, que ela entrou na genealogia de Jesus, mesmo sendo cananeia. Olha a transformação na vida dessa mulher. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Toda a cidade pereceu, menos Raabe e sua família, porque ela creu em Deus e foi usada por Deus para que da linhagem de Raabe viesse Jesus. Outro exemplo de grande mulher, Ana. Ana foi uma mulher estéril. E uma mulher estéril naquela época era completamente desprezada porque não tinha filhos. E ter filhos era honra, era herança do Senhor. Diz que tinha que encher a aljava, tinha que ter pelo menos uns 6 filhos. E Ana não tinha. E a outra esposa de seu marido, Eucana, Penina, ficava zombando dela, que é um grande problema no passado. Os homens geralmente terem mais de uma esposa. E grandes homens de Deus. E isso foi o grande tropeço na vida de todos eles, né? Abraão teve 3 mulheres. Gideão teve 70 filhos com várias mulheres. Davi também teve. E por aí vai. E isso foi um grande problema na vida deles, porque eles esqueceram de Gênesis capítulo 2. Que era para ter uma só mulher. E por causa disso eles tiveram muita dor de cabeça. Mas Penina começava a zombar de Ana porque ela não tinha filhos. Sabe o que ela fez, amados? Ela dobrou o seu joelho. Ana era uma mulher de oração. Ela era uma mulher que temia o Senhor, uma mulher fiel, adoradora. E por ela ser uma mulher de extrema oração, ela subia todos os anos ao templo para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. E Deus
olha para Ana e responde o seu clamor, responde a sua oração. E da perseverança e oração de Ana vem quem? Nada mais, nada menos que Samuel, o maior juiz de Israel. Eu falo maior porque Josué também foi um grande juiz em Israel, só que ele foi um juiz voltado para a guerra, para a invasão, para a conquista. Samuel foi um juiz de paz, foi um grande juiz, o último juiz, porque depois dele veio o período dos reis, através de Saul. Mas Samuel foi um grande juiz de Israel. E Samuel só foi um grande juiz. Por quê? Porque ele teve uma grande mãe, que ensinou a ele os princípios, as leis do Senhor. Se não fosse Ana dentro de casa, criando ele no caminho do Senhor, até que ele pegasse adolescência e fosse levado ao templo, para ser criado por Eli, o profeta, e se tornar depois um grande juiz, não teria Samuel. Samuel não teria se tornado o grande homem que foi. Mas Ana, em 1 Samuel 2:1 diz: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E através da oração, Ana foi usada por Deus, dela veio Samuel, um grande juiz. Outro exemplo que nós temos na Bíblia de uma grande mulher, a samaritana. E nessa passagem da samaritana, nós vemos como o Senhor sempre pregou a igualdade entre o homem e a mulher. Nunca a superioridade do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem. O que se prega hoje sobre o machismo, o feminismo, isso tudo é antibíblico, não tem nada a ver com Deus e nada a ver com a vontade de Deus. Porque Jesus, ele estava ali do lado da fonte, chega a samaritana, mulher de Samaria. E os judeus não conversavam com os samaritanos. Um homem judeu não conversava com um homem samaritano. O que dirá uma mulher samaritana? De jeito nenhum. Porque para os judeus, os samaritanos, eles eram pecadores. Embora eles fossem todos primos, né? Porque eles eram da linhagem também das 10 tribos do norte de Israel, que se misturaram por causa do pecado, da invasão dos impérios. Eles ficaram misturados, ficaram tudo mestiço. Então os judeus não se davam com os samaritanos. E é engraçado que para ir para a região da Galileia, onde estava Nazaré, onde Jesus nasceu e criou, tinha que passar pela aldeia dos samaritanos, tinha que passar por Samaria. E então Jesus, passando ali, sentou do lado da fonte e teve sede. E aí chegou uma mulher samaritana e Jesus falou: me dá água. A mulher assustou e falou assim: como assim você me pede água? Você é homem? Jesus: sou. E judeu? Ele: aham. E ela se assusta assim: mas como pode? Aí ele fala assim: mulher, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água, para nunca mais você ter sede. E aí ela se assusta, ela fala assim: vejo que tu és profeta. E aí ela fala, e ele fala assim: vai, chama o seu marido então. Ela fala: eu não tenho marido. Ele falou assim: disseste bem, porque você tem 5 e nenhum dos 5 é seu. E Jesus começa a revelar a vida dela para ela. E ela percebe que ela estava conversando com o próprio Cristo, que ela estava conversando com Jesus. Naquele momento, aquela mulher samaritana, pecadora, prostituta, se converteu ao Senhor e se tornou a primeira grande missionária da região de Samaria. Ela desce correndo na cidade e fala para os homens: olha, vamos embora. Olha o que está escrito lá em João capítulo 4, versículo 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela teve certeza que teve um encontro com Jesus. E quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, meu amado, minha amada, ele é transformado. Não tem como a pessoa ter um encontro com Jesus e não ser transformado pelo poder, pelo amor, pela graça de Deus. Aquela mulher se converte e se torna a maior missionária da sua terra. Portanto, uma grande mulher samaritana. E por que eu falo que Jesus mostra a igualdade? Porque os apóstolos chegam, vê aquela mulher aos pés de Jesus, conversando com Jesus, e ficam aterrorizados: mestre,
Você não está vendo que ela é mulher? Eu falei assim, é claro que eu estou vendo, não sou cego. E você não vê que ela é samaritana? Você é óbvio que eu sei que ela é samaritana. E por que, Senhor, que você está conversando com a mulher samaritana? Aí Jesus fala assim, olha, porque eu não olho o sexo dos meus discípulos. Eu não olho se ele é samaritano, se ele é judeu. Eu não olho se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é amarelo. Eu olho o coração e o coração dela se inclinou a mim. É por isso que ela vai se tornar uma grande missionária. E se tornou uma grande missionária antes dos apóstolos. Na pregação dela naquela cidade se converteu mais pessoas do que os apóstolos já tinham pregado para alguém. Maria Madalena. E aí uma curiosidade que muitos não sabem, mas é uma pergunta que eu preciso fazer. Amados, quem já parou para pensar como Jesus sobrevivia? Porque Jesus não trabalhava. Junto com ele tinha mais 12 apóstolos, seus 12 discípulos, que também não trabalhavam. Largaram inclusive seus empregos. Jesus chegou perto de Pedro, André, Tiago, João, estava pescando. Vem, me segue, larga essa rede, larga esse barco. João, tudo bem? Pedro, né? Pedro, tudo bem? Que ele era funcionário, mas João era proprietário do barco, era rico, era empresário. Mas todos eles falam assim, mas para quê? Me segue que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles jogaram a rede para o lado. Falaram assim, já que é para pescar homem é melhor do que ficar pescando peixe. Largou. E seguiram Jesus. A pergunta é, a que eu faria, Jesus? Jesus, é o seguinte, eu estou deixando meu emprego. Eu estou deixando de pescar. E eu vou comer de quê? Eu vou morar onde? Aí Jesus fala assim, ó, a raposa tem covis, passarinho tem ninho, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Aqueles facados devem ter pensado assim, nossa, que loucura. Eu estou deixando meu emprego para seguir um homem que não tem nem onde reclinar a cabeça, que não trabalha, que não sustenta, não tem sustento. Vou passar fome junto com ele. Mas em momento algum você vai ver Jesus e os apóstolos passando fome e necessidade. Por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque alguém sustentava o ministério de Jesus. Sabe quem? Grandes saduceus, homens ricos e poderosos. É isso? Não. Alguns fariseus convertidos que tinham dinheiro. Era isso? Não. Sabe quem sustentava o ministério de Jesus e seus apóstolos? As mulheres empresárias. Passou naquele tempo, existiam mulheres empresárias? Claro que sim. Maria Madalena é um exemplo disso, uma mulher da qual Jesus expulsou os 7 demônios. Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como por exemplo, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, outra empresária, e muitas outras, nem muitos outros não, muitas outras mulheres o serviram com seus, o quê? Bens, profissionais, mulheres empresárias, advogadas, médicas, dentistas, arquitetas. Tantas mulheres bem-sucedidas sustentaram o ministério de Jesus e os seus apóstolos. Não foram homens, para vergonha deles, foram mulheres, como a empresária Maria Madalena, que esteve com Jesus até a crucificação, esteve aos pés da cruz. No momento em que, outro fato muito interessante, né? Na crucificação, porque quando Jesus é preso, é levado para julgamento, todos fogem, inclusive os 12 apóstolos, que estavam com ele durante 3 anos e meio, servindo, compreendendo, tendo a certeza de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, vendo poder, milagre. Na hora do julgamento, todos foram embora. Todos ficaram com medo. Sabe quem ficou? As mulheres. Os homens tiveram medo, se acovardaram, fugiram. E na hora da crucificação, sabe quem estava ao pé da cruz? As mulheres, que sustentaram o ministério de Jesus e que ficaram com ele até o último instante. E que foram as primeiras
a ele no túmulo, porque elas gostavam das coisas bem feitas, e foi tudo muito corrido, porque Jesus morreu às 3 horas da tarde, na hora nona, 3 da tarde, às 18 horas, não podia fazer mais nada, porque entrava o sábado. Então eles correram, enterraram Jesus com pressa, e as mulheres falaram assim: não, o meu mestre não. Nós vamos passar o sábado, vamos guardar o sábado, mas no domingo nós vamos lá cuidar dele. Vamos enrolar direitinho, passar perfume, pá. E aí quem foram os primeiros a ver Jesus ressuscitado? As mulheres. De novo, meu Deus! Cadê os homens da Bíblia? E é engraçado que quando a gente pergunta, me dá um exemplo do herói. Aí todo mundo só lembra Moisés, Elias, Daniel, Isaías, Jeremias, João, Paulo, José, pá. Ninguém lembra das mulheres. E elas que estavam até o último dia, foram elas as primeiras a chegar lá no túmulo. E Maria Madalena estava junto, foi uma das que chegou lá primeiro, foi uma das primeiras a ver Jesus ressuscitado. Outra mulher que não poderia faltar de jeito nenhum, Maria, mãe de Jesus, talvez a mulher mais agraciada por Deus, porque dela veio o Messias. E ela era tão humilde, tão fervorosa, que ela reconhece o poder de Cristo sobre a vida dela. É engraçado que algumas pessoas querem colocar Maria acima de Jesus, o que não tem sentido algum, porque a própria Maria reconhece que Jesus era o seu Senhor e Salvador. E ela diz em Lucas capítulo 1, do 46 e 47, diz: disse então Maria: a minha alma engrandece a quem? A minha alma engrandece a quem? Ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, em Jesus, o meu Salvador. Ela reconhece a soberania de Jesus sobre a vida dela. Agora, com certeza, uma mulher extremamente humilde e fervorosa. A mulher que recebeu a maior graça de Deus, porque o próprio Senhor, o próprio Jesus, o Cristo, veio através da vida dela. Não existiu na face da terra mulher tão abençoada quanto Maria. E que, com certeza, desde quando Jesus era pequeno e criança, cuidou, amamentou e ensinou para ele as leis do próprio Pai. Deve ter sido muito interessante. Maria ensinando o próprio Cristo os caminhos do eterno. Sua mãe as leis do seu próprio pai. E depois ele ensina para ela as leis de Deus, porque ele era o próprio Deus. Fantástico isso. Mas não dá tempo de entrar nessa história que é maravilhosa. Outra, tem hora que falha o controle. Será que eu desliguei? Volta um. Priscila. Mulher não podia ensinar, não podia dar aula. Mentira, Priscila era professora. Priscila foi discipuladora, foi missionária, foi líder, a primeira líder da igreja primitiva. Sabiam disso, irmãos? Tem um texto que diz assim, quando os irmãos estavam brigando, falaram assim: não, eu sou de Paulo. O outro fala assim: não, eu sou de Apolo. Porque Paulo e Apolo foram os dois grandes missionários da igreja primitiva. Foram os dois homens que mais pregaram o evangelho, desde o Oriente Médio até o norte da África e ao sul da Europa, toda aquela região do Mediterrâneo. Paulo e Apolo foram os que mais pregaram o evangelho. E muitos se converteram pela pregação de Paulo, muitos se converteram através da pregação de Apolo. E houve um debate na igreja. Mas eu te pergunto, de onde veio o tal do Apolo? Sabe quem que ensinou a palavra de Deus a Apolo? Priscila. E seu esposo Áquila. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, o versículo 3 e 4: saudai a Priscila e Áquila. E é engraçado que quando nós olhamos para os textos antigos, a saudação ela sempre vem do maior para o menor. Então o correto seria: saudai a Áquila e a sua esposa Priscila. Mas aqui não. Aqui Paulo fala assim: olha, saudai a Priscila e a Áquila, o seu marido, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas próprias cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Por que todas as igrejas dos gentios? Porque o ministério de Paulo e de Apolo só existiram porque por trás dele
existiu uma mulher, Priscila, e seu esposo Áquila, que deu todo o sustento para que eles tivessem esse ministério. A primeira igreja aberta primitiva foi na casa, sabe de quem? Priscila. Priscila era líder dessa igreja. E a palavra de Deus diz que a igreja em sua casa, foi a primeira igreja aberta, começou com uma célula e se tornou igreja dentro da casa, sabe de quem? De Priscila. Mulher usada por Deus para ser discipuladora de Apolo e ser líder da igreja na sua casa. Coisa tremenda, irmãos. Outra mulher que nós podemos falar é Esther. Esther tinha o rei Assuero. O rei Assuero é o rei do Império Persa. E ele foi se casar, ele precisava de uma mulher, que eu não vou entrar na história de Vasti, só outra mulher e tal, que era louca. E aí Assuero falou assim, olha, eu vou ter uma esposa. Chama as mulheres mais bonitas de todo o reino. Todo o reino. E agora eu queria um câmera 2 aqui, ó, na câmera 2 aqui, eu preciso de um câmera aqui, ó. A câmera está sem cameraman. Eu preciso de um cameraman aqui na câmera 2 aqui, por favor. E aí, o rei Assuero manda chamar todas as mulheres do reino. As mais bonitas de todo Israel, do Império Persa inteiro. E começa aquele concurso de beleza. E aí, Esther é eleita a mulher mais bela de todo o Império Persa. Que eram vários países. Mas Esther não era só bonita. Esther era muito inteligente. Esther era uma mulher corajosa. Esther era uma mulher sensata. E se tornou rainha. E ela foi usada por Deus para livrar o povo de Israel da morte. Porque eles intentaram contra o povo de Israel. E fizeram artimanha para matar todo aquele povo. E aí vai o seu tio, Mardoqueu, ou Mordecai, não importa a tradução do nome do homem. E fala com ela assim, olha, Deus te colocou no lugar que você está. Deus te fez rainha. E ela vai até a presença do rei. E quando ela vai à presença do rei, ela acha graça aos olhos do rei, e o rei lhe faz uma pergunta, ele fala assim, ó, Esther, capítulo 7, versículo 2. Disse outra vez o rei a Esther no seu segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Até metade de todo o reino, ele prometeu dar a rainha Esther, porque ela era bonita, corajosa, temente a Deus, foi cheia do Espírito Santo de Deus para trazer libertação, e a forca que foi preparada para Mardoqueu, foi utilizada para matar aqueles que tentavam destruir Israel. E é interessante, porque estavam com alguns estudiosos, né, eles fazem um estudo para ver a caricatura mais ou menos da pessoa, e aí pega os traços, pega a questão da genealogia, o povo que ela se origina, o tipo de pele, de cabelo e tal. Reinaldinho, puxa a câmera 2 aqui, mostra a Rafaela aqui, ó. E aí eu descobri que eles falaram comigo assim, pastor, Esther parecia com a sua esposa. Tira a máscara, mulher. Olha com a câmera 2 ali, tira a máscara. Anda, mulher. Olha para a câmera. Esther. Aí eu entendi por que o rei Assuero, ele foi esperto demais. O homem mais abençoado do Império Persa. E agora eu entendo por que eu sou o homem mais abençoado do Brasil. Porque eu descobri que a rainha Esther se assemelhava muito à minha esposa, Rafaela. Fato, verdade, é os traços. Assuero, ó, homem de Deus. E aí eu vejo que eu também sou homem de Deus, abençoado. Amados, mulheres assim, que fazem diferença em seu tempo, que fazem diferença na terra, que criam seus filhos nos pés do Senhor. Todas essas mulheres citadas aqui foram usadas por Deus, tementes a Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, como líderes de louvor, como liderança de igreja, na liderança das suas igrejas, como missionárias, como intercessoras.
Mulheres que criaram seus filhos aos pés de Cristo, e por causa disso eles se tornaram grandes homens de Deus. Moisés só foi Moisés porque teve Joquebede, sua mãe, e Miriam, sua irmã, que o criou e o ensinou no caminho do Senhor. E eu posso citar todos os grandes homens, com as suas mães. E aí eu quero citar por último, Débora. Essa mulher também me chama muita atenção, Débora. Porque Débora foi uma mulher que no seu tempo, onde aparentemente mulher não tinha autoridade, mulher não podia pegar liderança, faltou homem em Israel. Olha que versículo interessante, amados. Juízes capítulo 5, versículo 7. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram. A tradução aqui é o seguinte: desfaleceram. Não acreditavam mais. Ninguém se levantava mais. Estavam derrotados, cabisbaixos. Os homens não tinham coragem de levantar da cama. Até que eu, Débora, isso é Débora escrevendo, até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. Débora estava lá esperando que um homem se levantasse para ser usado por Deus. Nenhum homem se levantava. Débora se levanta e fala assim: já que não tem, eu me levanto. E Débora foi juíza em Israel. Juíza, irmãos, para vocês terem ideia, era o cargo mais importante que existia em Israel, era o juiz. O juiz hoje, para que os irmãos entendam, porque em Israel era um governo teocrático. Portanto, não era presidencialista, não era monarquia e nem era parlamentarismo, os que nós conhecemos. Era um governo teocrático. É igual tipo no Irã. O Irã é governo teocrático hoje. É o único país, eu acho, teocrático. Então, o juiz, ele era o presidente da república, ele era o pastor dos pastores, que ele era o líder espiritual também. E além disso, além de juíza, ou seja, ela era a presidente de Israel, a presidente da República de Israel, ela era a pastora dos pastores, profetiza, profeta. E aí falou com Baraque: Baraque, você é o atual capitão. Eu orei a Deus, e Deus entregou os cananeus em nossa mão. Vai, levanta guerreiros da tribo de Zebulon e Naphtali, e vai combater contra os cananeus. Baraque falou assim: não vou não. Você está doido? Eles são muito fortes. Aí Débora falou assim: então não estou entendendo mais nada. Se eu orei a Deus, Deus falou para ir. Aí Baraque falou para Débora: Débora, eu até vou, mas se você for junto, porque está me faltando coragem. Que vergonha, irmãos. Aí Débora falou assim: não, então tá bom. Então já que eu sou juíza, já que eu sou profetisa, presidente, agora também me dá essa estrela aqui. Agora eu sou general também do exército. Pronto. E ela montou no cavalo e foi na frente da batalha, irmãos. General do exército de Israel. Ganhou a guerra. E falou para Baraque: seu Baraque, vai ser vergonha para você, porque vai falar que Sísera, general do exército inimigo, foi derrotado por uma mulher. E foi mesmo. Porque ela derrotou o exército e depois Jael, que era outra mulher, foi lá e cravou a estaca na cabeça dele, matou ele. Foi morto por uma mulher também. E aí você pergunta: passou, mas isso deve ter sido por um curto período de tempo em que Israel ficou sem a direção de um juiz, de um homem, de um general, de um líder, de um rei. Não, irmão, sabe quanto tempo isso durou? Sabe quanto tempo Débora foi juíza, profetisa e general do exército de Israel? 40 anos. E a palavra de Deus diz que durante esses 40 anos houve paz em Israel. E todo Israel foi julgado por Deus através de Débora. E nós temos, às vezes a mania de... Me dá um exemplo de um herói bíblico. Dificilmente vem uma mulher na nossa cabeça, E a palavra de Deus tem tantas mulheres que foram rainhas, juízas, profetisas, líderes de louvor, líderes de igreja, general de exército, governadoras, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, usadas por Deus, mostrando claramente que Deus nunca fez e nunca faz acepção de pessoas, mas usa cada um conforme o seu coração. Amados, Deus olha o seu coração. E realmente é fato dizer que
Atrás de um grande homem sempre tem uma grande Fala, mulher. galera, tudo bem? Tudo bem, Josiel. Mas sempre haverá uma grande mulher, uma mãe que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Uma esposa que está ao lado do seu marido e o coloca para frente, intercede por ele e o ajuda na caminhada, porque não é fácil. Então, amados, se existem grandes homens nessa igreja, pode ter certeza, é porque tem grandes mulheres ao nosso lado, que nos antecederam. Então, realmente, que Deus possa abençoar na vida de cada uma das mulheres, as quais nós tanto amamos e precisamos. E passa o último slide aí, porque não está passando aqui não. Aí. A Bíblia tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus que fizeram diferença no seu tempo. Essas mulheres se destacaram e mostraram que Deus usa todos para cumprir o seu propósito. O propósito de Deus nunca deixará de ser cumprido. Que Deus possa estar usando a sua vida para Ele cumprir o propósito dEle